Fala mestres, meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o lançamento da Ethereum 2.0, o que a Ethereum 2.0 significa, o que vai modificar no mercado de criptomoedas nos próximos anos e também vamos falar sobre essa forte recusada de rompimento da resistência majoritária dos 20 mil dólares por unidade do Bitcoin, o que isso pode representar, se o candle de hoje foi um candle interessante ou não. Sobre tudo isso que a gente vai falar um pouco mais, então já se inscreva no canal que mais cresce no Brasil, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e tamo junto! A blockchain Beacon da Ethereum 2.0 entrou no ar nessa terça-feira, depois que muitos usuários da rede Ethereum aplicaram Ethereum na rede, nessa próxima rede de Bitcoin, para serem validadores da próxima rede da blockchain da Ethereum 2.0, que vai funcionar através de um sistema de mineração completamente diferente do Ethereum 1.0 e do Bitcoin. Inicialmente, para a criação desses validadores de rede, eles necessitavam de pelo menos 524 mil Ethereums na rede, mas o montante total acumulado foi de apenas 867 mil, ou seja, bem acima do que exigia a rede para começar o seu funcionamento. E se você está preocupado em logo comprar Ethereum 2.0, te acalma, porque o projeto ainda está recém no seu pleno desenvolvimento. Está no início, na pontinha do iceberg aí, que vai ser esse projeto, que vai levar até 5 anos para ser completamente desenvolvido. Pelo menos essa é a expectativa, que entre 2025 e 2030 o Ethereum 2.0 esteja completamente pronto. Para quem não entende muito sobre o mercado de criptomoedas, não existe só Bitcoin, pessoal. Existem hoje milhares e milhares de tokens e também outras criptomoedas com as suas próprias blockchains, ou seja, seus próprios livros razão contábeis de forma estruturada, que são utilizados aí para produzir um mundo financeiro totalmente descentralizado. E um dos principais projetos que surgiu em 2014 foi a Ethereum. Diferentemente do Bitcoin, a Ethereum surgiu com o propósito de ser uma blockchain descentralizada que fosse permitido poder fazer o desenvolvimento de aplicativos e sistemas descentralizados através da utilização de contratos inteligentes, e isso faz com que a Ethereum funcionasse como se fosse um mega computador de escala mundial, ou seja, interconectado, né? Ou seja, como se fosse uma internet 2.0. E veio a necessidade dessa atualização da rede Ethereum 2.0 porque eles tiveram problemas de escalabilidade. À medida que começaram muitas pessoas a utilizar os protocolos da blockchain da rede Ethereum, principalmente contratos ERC20 e ERC721, começou a existir muito problema de escalabilidade, taxas abusivas de mineradores e também muitos problemas de crescimento, pois ele não conseguiria absorver toda a capacidade criativa da internet para fazer desenvolvimento de tantos projetos. A rede começou a se tornar muito pesada e aí, uma vez que a rede começou a ficar muito pesada, foi-se necessário a construção ou a reconstrução de uma nova blockchain em um outro tipo de sistema de mineração chamada de Proof of Stake. Atualmente, a Ethereum 1.0 utiliza o sistema de Proof of Work, onde utiliza de recurso de esforço computacional, tal qual o Bitcoin faz, onde faz um esquema de a cada 10 minutos fazer uma resolução de um problema matemático complexo para fazer a mineração e também a validação de transações de blocos pelos mineradores. E isso é feito então por poucas máquinas que têm um processamento de capacidade cada vez maior para que seja uma rede completamente sustentável. Com a Ethereum 2.0 e utilizando aí um sistema de mineração completamente diferente, agora cada validador pode ter 32 Ethereums congelados dentro de uma blockchain e ele pode fornecer esses 32 Ethereums para disponibilizar para a rede para validar as transações. Isso permite que qualquer pessoa com computador que tenha 32 Ethereums pelo menos consiga se tornar um nó e um validador da rede do Ethereum e pode aí, com um simples computador ligado 24 horas ou um servidor alugado, consegue fazer a validação de transações de rede. Isso vai aumentar muito a capacidade computacional e também a capacidade de mineração e validação de transações da rede Ethereum 2.0. É um sistema já muito bem visto, muito bem quisto também na rede da ADA Cardano. Então a ADA Cardano ela também tem essa capacidade de utilizar o sistema de Proof of Stake
também um dos protocolos mais antigos e também um dos projetos mais antigos que utiliza esse tipo de recurso. Então são 3 coisas principais que vão mudar do Ethereum 1.0 para o Ethereum 2.0. A primeira então é o sistema de mineração, que vai fazer esse tipo de validação de rede completamente amistosa para pequenos peixes e grandes baleias, beleza? Pequenos e grandes vão ter chance de fazer mineração e também fazer a validação das redes da Ethereum 2.0. Surge aí também então uma nova blockchain, que é a Beacon Chain, que tem aí a capacidade de unir a blockchain do Ethereum 1.0 com a nova blockchain 2.0, de ocorrer uma integração entre essas duas blockchains. Porém, esse desenvolvimento completo vai ser previsto aí até 2025 ou até entre 2025 e 2030. E a outra grande novidade dessa atualização é que a blockchain do Ethereum vai ser quebrada em 64 pedaços, conhecidos como shards, e eles vão se comunicar entre si, facilitando aí então resolvendo o problema de escalabilidade e interoperabilidade entre as redes. Então para o Ethereum conseguir captar e absorver toda a capacidade de transação e de usabilidade, desenvolvimento de dApps em escala global, ele precisava passar por esse tipo de atualização. O movimento do Ethereum 2.0 é bem ousado, o desenvolvimento é bem complicado, vai demorar um pouco para eles conseguirem resolver diversos tipos de problemas inerentes de um desenvolvimento precoce, né, um desenvolvimento recente de um projeto que foi no meio do caminho, no meio do sucesso da Ethereum 1.0, foi necessitado, foi percebido que eles deveriam fazer esse tipo de atualização. Então esse tipo de desenvolvimento ele leva tempo, a própria Ada Cardano já está penando aí por pelo menos 4 anos para fazer o desenvolvimento de uma Proof of Stake com interação de contratos inteligentes de forma decente, para atingir a nível global. Então também é um dos projetos aí que eu levo muito em consideração e eu encaro com muito respeito, né, esse trabalho difícil que é você poder produzir um sistema onde você pode utilizar como se fosse uma internet para fazer desenvolvimento de aplicativos, só que agora descentralizados, que consigam absorver o mundo inteiro, né, na sua própria blockchain. Então eu estou bem feliz com esse lançamento, com esse anúncio do Ethereum 2.0, porém a gente sabe que vai levar tempo para que a tecnologia se desenvolva de um modo em que eu possa me sentir confortável de ficar completamente exposto a esse tipo de tecnologia. Por enquanto, no Ethereum 2.0 você não encontra contratos inteligentes, interações de contratos inteligentes, talvez até nem desenvolvimento de aplicativos descentralizados, mas isso ao longo dos próximos anos vai acontecer. Então, à medida que vai crescendo e se sustentando esse novo tipo de rede, já por ser uma comunidade grande, por ser a segunda maior criptomoeda do mundo, né, a gente entende que esse desenvolvimento vai se dar ao natural e as coisas vão acontecer muito bem, obrigado. E agora, nos conhecendo nesse canal, você sabe que a gente faz análise gráfica de Bitcoin. Eu gostaria de fazer uma continuação daquela análise que a gente fez hoje de manhã. Vocês viram que eu fui estopado na operação, certo? Eu tive uma estopada na operação. Bitcoin e Ethereum estavam em uma tendência de acumulação lateral e essa acumulação lateral produziu um triângulo simétrico. Eu vou estar mostrando agora para vocês. A partir desse triângulo simétrico, no gráfico de 1 hora, ele tomou uma decisão de que ele iria, né, o mercado iria de fato pegar os dois lados, as duas pontas. A gente identificou então um triângulo simétrico. Ele fez um rompimento, um pivô de alta neste ponto em que ele rompeu esse triângulo simétrico e praticamente ele fez um voo de galinha, né? Ele fez um voo de drone português, que eu brinco, né? O pessoal não vem me xingar, os portugueses aí nos comentários, mas ele fez um drone de português aqui, ou da primeira tentativa do drone português de subir. Ele fez esse drone de português, parecia que ia continuar alta infinita, que ia finalmente fazer o rompimento dos $20 mil por unidade, que finalmente a gente ia buscar novos patamares para serem explorados, mas ele fez uma forte rejeição e praticamente ele fez uma absorção bilateral do mercado. Então, quando existe o triângulo simétrico, e isso foi uma coisa que eu esqueci, um detalhe muito importante que eu esqueci de falar para vocês, é que quando o mercado faz essa acumulação bilateral, né, ele faz praticamente esse triângulo simétrico. Muitas vezes quando ele faz esse pivô de alta, ele faz aquele famoso barra de sinal de compra. Ele fez essa barra de sinal de compra, esse pivô de alta, porém muitas vezes a próxima barra seguinte ou a próxima hora seguinte vai mostrar para nós a confirmação do movimento, ou seja, se ele fosse de fato seguir, ele ia fazer uma barra verde logo em sequência, ou ele poderia fazer a rejeição dessa barra de sinal
Então, como eu já tinha assumido o risco de que ele iria estourar para cima e eu acreditei que ele poderia ter a possibilidade de fazer o rompimento acima dos 20 mil, eu praticamente fui estopado na operação no valor aí de $19.600 por unidade de Bitcoin. E eu tinha entrado na operação, então, acima dessa barra, 19.755, foi um stop curto, beleza? Mas como ele fez esse voo de galinha, simplesmente o mercado deu essa grande rejeição. E esse grande volume foi respeitado também, aconteceu também no gráfico do Ethereum. Então essa grande queda, essa grande rejeição fez um sinal de que existe força vendedora agora já aplicada no mercado, tentando fazer um pivô de baixa, ou pelo menos um topo majoritário. Isso aqui é um candle de geralmente tentativa de formar um topo duplo, né? E topo duplo minoritário de gráfico diário geralmente é uma correção um pouco mais profunda, geralmente que busca o suporte anterior, que está na casa aí, a gente já falou em outros vídeos, que está na casa aí dos $420 no caso do Ethereum, beleza? Tá geralmente nessa região. Ou no Bitcoin, no caso, no exemplo do Bitcoin, vai estar na região aí aproximada dos $14.000 por unidade, que é mais ou menos aqui, ó, pessoal. Geralmente a gente enxerga então o suporte anterior. E onde é que foi a resistência anterior, né? Que para servir de suporte foi justamente nesse valor aqui, entre $13.800 e $12.000. Então, esse seria o suporte mais forte, o suporte majoritário hoje do Bitcoin. Caso ele voltasse, né? Então, as resistências antigas elas servem como suporte, uma vez rompidas. O mercado geralmente anda em onda e ele tende a voltar a testar o suporte para pegar um grande gancho para o preço continuar subindo e pegar níveis mais altos, conseguir finalmente romper os $20.000 por unidade. E ainda a minha aposta é que dezembro seja um mês de correção, porque, na minha opinião, o gráfico mensal do Bitcoin ele fechou com uma barra de exaustão no gráfico mensal. Eu espero que seja uma barra de exaustão. Se não for, ele vai continuar subindo de fato. É o mercado que manda, não é um simples youtuber que produz conteúdo que vai dizer aonde que o mercado vai ir. O mercado é completamente absoluto, ele tem vida própria, é ele que decide. Os institucionais é que vão despejar, se despejarem. E se eles quiserem continuar comprando, vai continuar comprando, o preço vai subir para o infinito e além. Isso aqui pode ser só um respiro para o mercado buscar o 0,38 de Fibonacci dessa última barra mensal para o preço continuar subindo, tá? Então vocês não tem que levar a sério o que eu estou falando no sentido de achismo e acreditar que o que eu acho é prever o futuro, porque a minha capacidade de prever o futuro é a mesma que a sua, ou seja, é zero, a gente não consegue prever o futuro, o ser humano não nasceu com essa habilidade, mas eu acredito que sim, o mercado poderia fazer uma simples retração até 0,5 de Fibonacci, metade da barra, $16.500 por unidade, para o preço voltar a subir, ou pelo menos $17.300, ou ainda vir buscar então nesse suporte mais embaixo, entre $12.000 e $13.800, buscar essa correção um pouco mais profunda para o preço ganhar uma energia e para ele subir. Esse tipo de correção, conforme eu expliquei para vocês, nos ciclos de alta anterior, eles podem durar praticamente um mês de correção para o mercado continuar subindo. Então uma retração é bem comum no Bitcoin de 38%, às vezes 40%, 50% de correção antes do mercado continuar a sua tendência, tá? Na minha opinião, quanto mais a gente sobe, obviamente, mais próximo de uma correção nós estamos. E no gráfico diário, como a gente fez praticamente aí mais uma barra de rejeição consecutiva. Então a gente já teve essa barra aqui e agora nós tivemos essa barra aqui com forte volume de rejeição e grande volatilidade. Para mim pode ser também um suposto aí microtopo, tá? Um microtopo conforme aconteceu aqui no passado recente, a gente teve alguns microtopos com um volume acima das médias, uma volatilidade acima das médias. E porque a volatilidade está caindo, pode ser que o mercado vendedor comece a ficar um pouco mais dominante, né? Pode ser que o mercado comprado tire um pouquinho da energia e da carga, que dê alguma motivação para o mercado cair um pouquinho para recomprar lá embaixo e assim fazer um movimento de alta novamente, buscar liquidez no mercado para ter grana para fazer os preços subirem novamente, tá? Geralmente eu gosto de usar as médias de 8,80 ou de 9,80 e a média de 80 geralmente é a média que se busca quando o preço ele está andando em onda numa tendência de alta. Então no gráfico diário, o que eu espero ver em algum momento, depois que a gente atingir o próximo topo, se ele realmente vai rejeitar nessa região dos $20.000 ou se ele vai ultrapassar um pouco lá para 22, 24, 25, mas em algum momento ele vai fazer uma rejeição, ele vai voltar para a média de 80 e vai continuar subindo. Então é sempre interessante comprar, o melhor possível é comprar no gráfico diário, no fundo, próximo da média de 80, entrar com uma mão mais pesada, acreditando nesse ciclo de alta do Bitcoin.
Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, da nossa atualização de hoje. Muito cuidado quando aparecem os triângulos simétricos, conforme eu expliquei para vocês, os triângulos simétricos, muitas vezes eles buscam liquidação bilateral, conforme aconteceu aqui no gráfico do Bitcoin. A gente estava com o triângulo simétrico, e aí existem várias ordens de liquidação, né, acima e abaixo desse triângulo, muitos, né, tantos apostadores apostando em alta, quanto os apostadores apostando em queda, e praticamente quando aparece esse tipo de situação, vocês enxergam esse tipo de barra que liquida os dois lados, né? Eu tinha esquecido de comentar que isso é um dos sinais mais importantes que mais se repete no mercado de criptomoedas desde que eu estou neste mercado. Desde que eu estou no mercado eu já vi várias vezes esse tipo de triângulo simétrico se formar e ele liquidar os dois lados antes de continuar o movimento. Então agora ele abriu um movimento de baixa, diminuição do volume, quantidade de volume, ou seja, a gente pode ter sim chegado na barra de exaustão e essa barra de exaustão então começar a fazer um segundo topo, esse segundo topo aí iniciar uma tendência baixista, beleza? Pode acontecer como pode simplesmente o mercado segurar, ficar comprado e jogar o Bitcoin lá para a lua. Mas por enquanto, tanto no Ethereum quanto no Bitcoin apareceu topo duplo. E esse topo duplo a gente tem que ficar ligado, né? Agora falta a barra de amanhã para identificar se isso aqui vai ser um topo mesmo. Se a gente ver queda amanhã, a partir da abertura do gráfico diário de amanhã, que começa hoje às 9 horas da noite, e a gente vê uma continuação de queda, principalmente uma aproximação da média de 9, a gente pode ver, ou na aproximação da média de 20, a gente pode ver então uma formação de um topo duplo, e esse topo duplo pode realmente ocasionar uma correção um pouco mais demorada, um pouco mais lenta, mas uma correção completamente saudável para o preço continuar subindo lá mais para frente e finalmente conseguir fazer o rompimento das altas históricas, né? Conforme eu expliquei para vocês, eu não acreditava que o Ethereum ia subir só por causa do lançamento do Ethereum 2.0, geralmente o mercado se antecipa antes, e basicamente o que já tinha que subir ele subiu, né, para o pré-lançamento. Agora o que ele for subir é porque os institucionais estão comprando sem parar tanto Bitcoin quanto Ethereum e também as principais criptomoedas do top 10, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, um grande abraço, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto!